eu sou a Bruna Snow e bem-vindos de volta ao meu canal. No vídeo de hoje vamos com dicas de livros e filmes que têm o tema ou a base em guerras. Guerras, por quê? Porque eu percebi que ultimamente eu tô lendo livros ou assistindo filmes que têm essa pegada e eu vi que era um padrão, mais ou menos, por assim dizer. E eu decidi compartilhar, então aqui eu trago 4 que são livros e esses 2 viraram filmes pra vocês, entendeu? Se caso tenham interesse em ler ou assistir, eu acho muito legal. Gostei muito da adaptação deles. Bom, o primeiro que eu tenho pra falar aqui é um que eu ainda estou lendo, mas que a gente já sabe aqui que tem a guerra, porque é por causa da guerra que isso aconteceu, que é a Pax, né, que é o livro dessa raposa aqui. Esse livro aqui, a guerra vai ser o pano de fundo e que vai ser e que é por causa da guerra que isso aconteceu. Então, o pai desse garoto, ele se alistou, né? Ele se ofereceu pra ir pra guerra e levou o filho dele pra casa do pai dele. E ele falou que ele tinha que deixar a raposa, ele não podia levar a raposa junto com ele, a raposa é o bicho de estimação dele. Que ele não poderia levar a raposa com ele, porque, né, o avô era velho, a raposa ia ficar atrapalhando, um monte de coisa. E o pai dele acaba largando a raposa no meio do caminho. E aqui a gente vai ver o ponto de vista tanto do garoto quanto da raposa. A raposa com a consciência de que ele tem que ficar perto de onde foi deixado, porque o menino dele vai voltar. E o menino que fugiu da casa do vô para encontrar sua raposa. E ambos culpam a guerra. A raposa não sabe o que é a guerra, mas no caminho ela encontra com outras raposas. E aí a raposa chefe explica pra ele o que é a guerra, por que acontece a guerra, né? De uma forma muito simples e fácil de ser entendida. Eu acho que, assim, é um livro perfeito pra crianças lerem, porque é fácil de se entender. E a maneira que é passada a guerra e o abandono da raposa e tudo que aconteceu é de uma maneira muito fácil e simples de ser entendida. Não é uma leitura pesada, mas é uma leitura emocionante, assim, obviamente. Aí nós temos um que nós vamos ter a guerra, obviamente, mas vamos ter o que aconteceu depois, a reação. Nós vamos estar em Paris, onde a nossa mocinha acabou sendo levada pela tia para fora do país, na invasão que teve dos alemães a Paris, né? A tia dela pegou ela e tirou ela de Paris para que ela né, pudesse viver. Só que anos depois ela quer achar, né, reencontrar o vô dela, a família dela que está em Paris. E ela descobre por vários quais são os motivos dela ter sido tirada de Paris, na verdade, né? É que ela era filha de um oficial alemão com a mãe dela, que era parisiense, né? A mãe dela acaba morrendo. Ela só tem o avô agora, o que é muito fofo. E aí nós vamos acompanhar no decorrer do livro, né? Tanto o passado, a história da mãe dela, né? A gente vendo tudo o que aconteceu, até o presente dela, descobrindo o porquê de terem tirado ela do país. E acabar contando pro vô dela que ela é ela, porque ela está na livraria dele, trabalhando pra ele, mas com um nome falso. Porque ela quer entender o porquê que eles permitiram que ela fosse embora e nunca tiveram ido atrás, e nunca, né, foram atrás dela, antes de se revelar de quem ela é. Aqui ela vai conhecer não só o avô, como a melhor amiga da mãe dela, que foi uma das rebeldes, por assim dizer, né? Porque ela foi uma das pessoas que participou daquele grupo que era contra, né, a invasão. E aí nós vamos ter isso nesse livro, né? Também vamos ter a guerra aí na parte, nos flashbacks da mãe dela. Nós vamos estar no meio da guerra, nós vamos estar no meio da invasão alemã, a França. E no futuro nós vamos ter, né, quando a guerra já acabou, tá tudo certinho, mas nós vamos ter essa reação da ação que foi feita, né, de ela descobrir realmente quem ela é e tudo mais e tal. Ela tem um amigo jornalista e ele acaba meio que descobrindo antes dela que ela é a filha de um soldado nazista. E aí fica toda essa coisa essa pressão na pessoa, porque ela sabe o que né, os nazistas fizeram. Então ela fica meio mal. Meio não, muito mal. Porque ela fala assim, né, tipo, tá na minha história, tá no meu sangue. Então, assim, temos coisa errada aqui. Mas é um livro muito bonito. Tem audiobook também.
Aí o terceiro livro que eu tenho que falar aqui, que é o primeiro que virou filme e foi um dos filmes que mais foram assistidos, mas um dos livros que o povo menos leu, que é A Menina que Roubava Livros. Nesse aqui nós temos a guerra, obviamente, mas nós temos um outro lado da guerra. Nós temos alguém que está lá no país, vivendo lá, e que está lá por proteção porque é judeu. Judeia, no caso, né? Por quê? Então, assim, ela e o irmãozinho... Pra quem não conhece a história, né, gente? Ela e o irmãozinho são vendidos pra esse casal, né? Na viagem, o irmãozinho acaba morrendo, só a menina sobrevive. E aí ela vive com esse casal lá, né? Que o cara não faz muita coisa, a mulher que mais que sustenta a casa. E eles acabam escondendo um rapaz judeu que era amigo do pai dessa família. E né, a mãe da família ela acaba lavando e passando as roupas de um dos generais, né? De um cara do alto escalão do governo. E a menina acaba tendo um relacionamento com a mulher desse homem muito fraternal. E aí ela entra na casa dessa mulher várias vezes pra pegar os livros que essa mulher tem pra ler. Porque é a única maneira que ela conhece e que ela tem ali de conhecer o mundo ali fora. Porque ela não sabe se ela vai ver o mundo ali fora ou não, né? E obviamente, né, nós temos ela criança com seus amigos que são crianças. E eles esperando, né, tipo, ver o que vai acontecer na guerra. O que eles vão fazer. Cada um com seus sonhos e almejando coisas diferentes pro futuro. Mas sabendo que é só um sonho, porque a guerra provavelmente não vai permitir isso. E quando finalmente acaba a guerra, né, nós temos o ataque das bombas, e aí todo mundo que ela conhecia morre, menos ela, porque ela estava no porão. E aí nós vamos ver a continuidade dessa vida dessa garota, que era uma garotinha quando aconteceu, ela foi acolhida por aquele casal, né, em que ela teve o relacionamento com a mulher, o relacionamento fraternal com a mulher, ela acaba sendo, né, recolhida, adotada por eles. E aí ela cresce. E aí, no final, né, o rapaz que eles ajudaram, ele volta, ele conseguiu fugir, né, antes das bombas. E aí ele volta pra buscar ela. Então, assim, nós temos também ação e reação, mas do lado de lá. Do pessoal que tá vivendo lá, porque quando a guerra começou, né, o povo que morava lá ficou com escassez de vários recursos e ver como o filme começa. O filme inteiro começa bem cinza, bem triste, e no final do livro a gente vê que tem várias cores, tem várias coisas. E obviamente a parte aqui, que, né, acho que foi a parte que pegou todo mundo aqui, foi eles tacando livro, a parte que eles tacam fogo nos livros, né, eles fazem uma montanha de livros e tacam fogo neles. E ela vai lá e pega um livro das chamas, gente, coisa mais linda do mundo. É uma cena muito tocante, e é uma cena muito real que aconteceu, não só lá, mas em várias partes do mundo, né, várias bibliotecas ao redor do mundo que foram destruídas, né, viraram cinza, viraram pó. Por quê? Porque o conhecimento que tá nesses livros é um perigo para esses governos, para esses governadores, para esses ditadores que todos nós sabemos que eles não vão influenciar a leitura, porque a leitura vai trazer esse perigo que é o conhecimento. Eles preferem governar um povo burro, obviamente, porque é muito mais fácil de controlar um povo burro do que um povo que sabe o que tá fazendo, que sabe os seus direitos. Eu gosto muito dessa história, porque além de ser narrado pela morte, nós temos o ponto de vista, nós temos, né, narrado pela morte, mas nós temos uma criança aqui, né, tanto em Pax quanto em A Menina que Roubava Livros, nós temos uma criança aqui. Então, fica de ainda é um tema pesado, que é guerra, mas fica com uma simplicidade e uma inocência muito maior por ser uma criança, né, o narrador principal, não, mas um dos narradores. E o último é um que eu amei o filme e eu estou louca pra ler o livro, porque eu acho que vai ser uma leitura muito gostosa de fazer, que é A Sociedade Literária e a Torta de Casca de Batatas. É um nome estranho? É um nome estranho, mas faz muito sentido. Aqui nós vamos ter a jornalista, escritora, ele escreve vários livros, né? E ela recebe cartas de fã, obviamente, e em uma dessas cartas de fã, ela se comunica com uma pessoa, que até então ela acha que é um homem, uma mulher, mas é um homem na verdade. E a pessoa fala que o livro que ela escreveu inspirou muito, e que foi um dos livros que leu no clube de leituras deles, que é A Sociedade Literária e a Torta de Casca de Batatas. Por quê? Durante a guerra, eles usaram aquela área pra
para postos de observação e tudo mais. E tudo que eles tinham, carne, eles, os soldados, né, levaram. E eles deixaram em troca, tipo, eles davam seu porco. Eles davam um saco de batatas. Então eles literalmente viviam à base de batatas. Por isso, torta de casca de batata. Sim, a torta era feita de casca de batata. E batata. E água. E batata. E a gente tem, né, essa conversa, essa troca de cartas entre essas duas pessoas. E ela decide ir pra lá pra ver o que aconteceu. Pra conhecer essa sociedade literária. Ver como é que eles funcionam. Ver como é que tá sendo a vida deles lá. Pós-guerra, né? Mas eles ainda sofrem o efeito de lá. E aqui nesse livro / filme nós também vamos ter isso, que é uma criança que é filha de um soldado alemão, né? E a gente vai aqui ter o mistério de o que aconteceu com a mãe dessa criança, porque ela sumiu em uma noite, né? Ela foi sequestrada em uma noite, né, pelos soldados, mas ninguém sabe onde ela foi parar, então ela pede pro noivo dela, que está em Londres ainda, pra tentar achar essa mulher. E aí acaba achando, né? Descobrem que ela foi levada pra Alemanha e ela acabou sendo morta por salvar uma criança. Um oficial estava batendo em uma criança e ela foi lá e protegeu a criança e ela acabou sendo assassinada por proteger uma criança. Que mundo, não é mesmo? E aí ela deixou a filha dela com os amigos dela que faziam parte dessa sociedade literária. Que era a desculpa que eles tinham pra poderem sair à noite depois do toque de recolher. Que na verdade eles saíam, né? Iam pra mata pra comer carne que eles achavam. Era a desculpa que eles tinham pra poder se reunir e comer essa carne. Era a sociedade literária, né? Da torta. E a torta de casca de banana. Batata. É um trava-língua esse nome, gente. É um trava-língua. O filme é com a Lily James. E, gente, eu amo essa atriz. Ela é maravilhosa. Esse filme é maravilhoso. E eu realmente quero ler muito esse livro. O pessoal que leu falou que é incrível. A escrita é gostosa, a escrita é fluida. E aqui no caso nós temos, né, o ponto de vista de uma mulher, né, uma mulher adulta, né, que ela também passou pela guerra, né, uma bomba foi jogada exatamente no prédio onde ficava o escritório do pai dela. E os pais dela estavam nesse escritório quando aconteceu, né, quando o ataque da bomba aconteceu. Então, eles também viraram pó. E ela tem um certo trauma com isso, ela não consegue entrar em prédios, né, ela não consegue entrar em prédios que fiquem, né, do lado de ruas, né, porque o escritório dos pais dela fica literalmente virado pra rua. Ela não consegue entrar nesses lugares. Ela mora em um apartamentozinho kitnet com várias outras mulheres, né, que é tipo um apartamento só de mulheres. E aí é o único lugar que ela consegue viver, tipo, junto de mulheres em um centro, todo mundo junto, longe de ruas, que possam ou não ter um ataque de bombas, mesmo a guerra tendo acabado. Então, assim, nós temos esses dois lados, ela tentando se recuperar, né, da situação, do que aconteceu, e eles tentando se recuperar também, né. Nós temos aqui um grupo com várias idades, né, desde idosos até a criança, e passando meio por alguns adultos, e todos eles tentando viver a vida depois da guerra, né. Nós temos a matriarca dali, que ela perdeu a filha, e ela considerava essa mulher, a que foi levada, como uma filha também. E quando essa jornalista, essa escritora, vai lá, ela se sente ruim e mal, porque ela pensa que a moça tá lá pra contar a história deles pro mundo, e que o mundo vai descobrir que a menininha é filha de um soldado e vai querer levar ela, né. O pai da menina morreu também. Ele tava em um navio e o navio foi bombardeado e ele foi para o fundo do oceano. Então ela também se sente culpada por isso, porque ela desejou que o cara morresse. E ele morreu sem conhecer a filha. Então ninguém da família dele sabe que, né, ele tem uma filha, eles têm um neto. Então ela fica com todos eles têm esse medo, né, de perder essa menininha. Mas, obviamente, não vão perder ela, né? Ela continua com eles. E ela, a nossa jornalista, a nossa escritora aqui, ela fica... ela se apega muito a essas pessoas, à história deles. E ela acaba indo viver com eles, né? Ela acaba com o noivado, obviamente, por noivado dela ridículo, horrível. Tipo, eles não têm dinheiro, eles não mal têm comida, eles estão se reerguendo da guerra. E o noivo dela quer que ela desfile por aí, de lá pra lá, com um anel de diamante gigantesco. Tipo, cara, eles não têm dinheiro pra comer. Eles estão tentando sobreviver. E você quer que ela ande com um anel de diamante exibindo pra todo mundo que ela tem dinheiro. E aí, tipo, ela se sente mal por isso, ela mesma tira a aliança. E quando o noivo dela chega lá, ele fica assim...
mas você não tá usando aliança por quê? E ela, quando ela explica, ele fala assim, mas o que tem a ver? Querido, noção, senso. O nome disso é senso. Simancol. Coisa que, obviamente, ele não tem. Porque ele é de uma família rica. Então, assim, a gente vê contrastes, né? Do pessoal que tá em Londres, que foi afetado, mas teve dinheiro, tem muito dinheiro para se reconstruir. Nós temos essa ilhazinha que está se reconstruindo e não tem dinheiro para se reconstruir. Que um ajuda o outro, todos eles ainda sofrendo com as perdas que tiveram, né, tentando achar o seu lugar de volta no mundo, que não é fácil. Eu amei esse filme, nossa, eu queria chorar nesse filme, não chorei, graças a Deus, mas assim, tive muita vontade de chorar. E todos esses livros trazem isso, sendo pelo ponto de vista de uma criança, de uma raposa, ou de um adulto, ou da própria morte, todos eles trazem essa carga, não importa qual é a vez que a escrita traz essa carga pesada, que é guerra, né, que é você perder as pessoas, ou você não saber onde estão as pessoas que você ama, que você considera. Nossa, temos uma guerra acontecendo na Ucrânia, então assim, a gente tá no nosso meio, tá no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Novamente, não aqui no nosso país, mas faz parte do cotidiano de algum país. E não é só as grandes guerras, tem guerras civis, tem guerras políticas, tem guerras pequenas aqui e ali, que fazem parte do cotidiano das pessoas. E que elas provavelmente têm muito mais propriedade pra falar sobre isso. E que a gente só consegue conhecer e entender um pouco, uma porcentagem minúscula do que tá acontecendo através desses livros e filmes. Claro, todos eles focam nessa mesma exata guerra, né, da Alemanha, e foca também nas invasões nazistas, né, alemãs em vários lugares do planeta, principalmente mais focado na Europa, obviamente. Esses 4 livros seguem a mesma coisa, eles têm a mesma base, sendo o vilão a Alemanha, sendo você estando na Alemanha ou você estando em outros países que vão estar contra a Alemanha, né? Nós temos a Alemanha. Eu não achei ainda livros que tenham outras guerras, que se passem durante outras guerras. Então, se você já leu algum livro desse, comenta aqui embaixo, por favor. Obrigada. Para eu ir ler também. Bom, mas é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Estamos em Veda. Ou seja, vídeos todos os dias, a partir das 6 horas da tarde. Então, não esqueça de ativar o sininho de notificação para você receber a notificação de quando eu publicar um vídeo. Não esqueça de curtir e comentar aqui embaixo um livro que se passe ou que tenha um plano de fundo de guerra, por favor. Obrigada. Eu e outras pessoas iremos agradecer muito. É isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!